O Tribunal de Contas do Estado determinou o bloqueio de 198 milhões de reais em pagamentos de contratos do Estado com as construtoras responsáveis pelas obras do Maracanã. A reforma do Maracanã começou com um orçamento de 705 milhões e terminou custando 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em 3 anos, o contrato inicial para a reforma do estádio recebeu 16 aditivos. 22 processos sobre as obras do Maracanã estão em andamento no TCE. Alguns aguardam uma definição há 6 anos. Na votação de hoje, os processos foram unificados. A decisão unânime determina o bloqueio de 198 milhões de reais no pagamento de contratos vigentes entre o governo do estado e as construtoras Andrade Gutierrez, Odebrecht e Delta, como antecipou uma reportagem publicada domingo no jornal O Globo. O relatório dos técnicos do TCE aponta várias irregularidades cometidas pelas empresas responsáveis pela reforma do Maracanã. O documento afirma que elas pagaram valores acima do mercado para empresas prestadoras de serviços, como limpeza e alimentação, por exemplo. Além disso, foram encontradas grandes diferenças entre o projeto básico e a obra executada. Dos 6 conselheiros do tribunal, 2 se consideraram impedidos de votar. Entre eles, José Maurício Nolasco. O nome dele apareceu na delação premiada de um ex-executivo da Andrade Gutierrez, investigado na Operação Lava Jato. Clóvis Primo, ex-executivo da construtora, afirmou que recebeu pedido de propina de 1% do valor da obra do estádio. O pedido teria vindo de Wilson Carlos, secretário de governo da gestão de Sérgio Cabral. E o dinheiro, segundo ele, seria para Nolasco, então presidente do TSE. O atual presidente do tribunal negou que os processos estivessem parados e que as investigações da Lava Jato tenham apressado a votação de hoje. O tribunal trabalhou no seu tempo. Os senhores tiveram a oportunidade de ver o volume de processo e não há qualquer ligação, qualquer fator externo que nos obriga a agir desta ou daquela forma. A construtora Delta diz que não está incluída na decisão, porque não fez parte do consórcio na conclusão da obra. A Odebrecht e a Andrade Gutierrez não quiseram comentar a decisão. O presidente do TCE disse que a Secretaria de Fazenda vai ser comunicada da decisão e que é ela que decide cumprir ou não o bloqueio dos valores. A Secretaria informou que ainda não foi comunicada oficialmente. O governo do estado reafirmou a lisura do processo de execução das obras e disse que vai recorrer da decisão. O repórter Paulo Mário Martins teve acesso ao estudo da COP da UFRJ sobre os motivos da queda da ciclovia na Niemeyer. O laudo da COP é taxativo. Não havia uma ressaca extrema no dia da tragédia, nem mesmo uma ressaca típica. Mas então, como o mar atingiu a ciclovia com tanta força? Os engenheiros da COP explicam que as ondas provocam a formação de jatos d'água quando batem em muretas como essas, instaladas ao longo do costão de São Conrado. Esses jatos podem ficar maiores do que a onda original, e foram eles que atingiram a ciclovia. Segundo o relatório, a água chegou com força suficiente para romper e deslocar a estrutura. Mas essas muretas poderiam ou não estar ali? Para os engenheiros da COP, não. A colocação dessas paredes laterais não é recomendável. Os técnicos apontam que existem outras partes da ciclovia vulneráveis às ondas, como o trecho em direção a São Conrado, incluindo o calçadão. Durante a inspeção, os engenheiros também observaram as condições da estrutura que caiu e descobriram pontos de corrosão em pilares e vigas da ciclovia recém-inaugurada. No documento, os técnicos recomendam que toda a ciclovia seja avaliada, daqui do Leblon até São Conrado, para verificar o grau de deterioração dela. Os engenheiros também apontam que a nova estrutura deve ser resistente aos jatos d'água e sugerem que as técnicas de construção e os materiais sejam adequados a um ambiente como esse, próximo do mar. Mas a reconstrução da ciclovia, por enquanto, está parada. Ontem, a Justiça Federal suspendeu a obra do trecho que desabou. A liminar proíbe também a utilização de toda a ciclovia até que saia um novo licenciamento ambiental. A Prefeitura disse que vai recorrer da decisão e apresentar os esclarecimentos pedidos pela Justiça. E a cerimônia de abertura da Olimpíada no Maracanã? Está na reta final, muito ensaio, muita expectativa e muito segredo. Mistério total. Nasceu para ser um templo do futebol.
e voltou a atrair os olhares do mundo porque está se vestindo para uma festa inesquecível. Desde que o Maracanã foi fechado para a Olimpíada, ele se tornou uma fortaleza. Um dos maiores desafios do comitê organizador é esconder o que está sendo preparado lá dentro para encantar o mundo. No dia 5 de agosto, o futebol sai de cena e entra em campo a cultura brasileira. O que está do outro lado daquela porta é um mistério grandioso. Nós estamos aqui com uma cenografia com mais de 10 mil metros quadrados, que ela é toda mutável. Para guardar segredo, até o espaço aéreo do Maracanã está restrito. Isso é o mais perto que nossas lentes podem chegar. Se a abertura de Pequim em 2008 impressionou pelo luxo e Londres em 2012 pela tecnologia, a festa brasileira aposta em outro caminho. Um espetáculo mais analógico, vamos dizer assim, né? Que eu acho que toca mais o coração. O conceito é mostrar um Brasil bonito, moderno, elegante. Não tem nenhum estereótipo, é uma coisa que eu acho que o brasileiro vai se orgulhar mesmo. Enquanto cerca de 5 mil voluntários escolhidos em audições e artistas profissionais ensaiam, operários trabalham num ritmo frenético. E no quartel-general, onde tudo é criado, profissionais de 20 nacionalidades, sendo 90% brasileiros, cuidam de cada detalhe. A gente tem figurino sendo feito fora do Brasil, tem muito figurino sendo feito aqui mesmo no Maracanã, tem figurino que a gente está usando escola de samba, então tem de tudo um pouco. Daqui a um mês, o mundo vai redescobrir o Brasil nesse imenso teatro chamado Maracanã. O RJ fica por aqui, obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã e olho no calendário. Tá chegando a hora da Olimpíada.